Este episódio de Futuro se Equilibra é sobre saúde mental. Lembramos que é muito importante se cuidar. Se você estiver passando por alguma situação complexa de saúde mental, não deixe de procurar ajuda especializada. Saúde mental é um assunto sério e delicado também. As causas que afetam a saúde mental de alguém são muitas e variadas. Neste início de ano letivo, vimos um cenário complexo quando se trata deste assunto nas escolas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir, e este é o Futuro se Equilibra, nosso podcast sobre equidade na educação. Temos o apoio do Instituto Uniban. Cada episódio que nós produzimos aqui ao longo desta temporada nos aproxima de temas que, por vezes, são difíceis. Mas pensar em equidade na educação é um pouco isso, encarar as feridas. Foi assim quando falamos da falta de habitação digna para estudar. Foi assim quando abordamos a questão da pobreza menstrual, da intolerância religiosa, da migração. Em muitos casos, os problemas de saúde mental surgem justamente de situações vinculadas a um desses outros problemas. Existe uma questão fundamental aqui para a gente começar a falar mais sobre saúde mental dentro das escolas, que é uma coisa que volta e meia as pessoas negligenciam, mas eu acho importante da gente frisar que a saúde mental ela é a base para o processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente pensa em atenção, quando a gente pensa em criatividade, quando a gente pensa em disponibilidade para aprender, o dividir conhecimento, tudo isso acaba cursando com algum aspecto da saúde mental. Então eu acho que aqui a gente tem uma questão fundamental que associa a saúde mental com a educação. O Gustavo Stanislau, médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, conversou conosco sobre a importância de ter este tema cada vez mais presente na escola. Antes de partirmos para a conversa com ele, vamos ouvir a história da Grace Luciana Pereira e como ela traz o assunto para a sua vida na educação. Quem interpreta é a Flávia Souza. A escola devia, por uma questão primordial, ser um lugar legal para a gente estar. Nós, professores, deveríamos ver na escola um espaço bacana para conviver. Mas nem sempre é assim, né? Eu tenho mais de 30 anos de profissão, comecei a carreira docente aos 18 anos, cheia de sonhos, de bons objetivos, e o que eu vi era muitos dos meus colegas no final do dia esgotados e não contentes. Aquela sensação de dever cumprido no fim do dia nem sempre chegava. Pelo contrário, via muito uma sensação de cansaço excessivo, de repulsa da sala de aula. Isso está errado, né? Quando jovem, o meu objetivo era: como eu posso tornar a escola um lugar melhor? Na época de estudante, eu via muita coisa errada, muita coisa que eu não concordava. Então, quando virei professora, foquei em como melhorar o ambiente. A sala de aula é um lugar muito diverso, em todos os sentidos, econômico, de recursos, origens, e estar lá é uma tarefa muito boa, mas difícil. É um trabalho exaustivo. Ao longo da minha carreira, eu fui tendo cada vez mais forte a percepção de que a qualidade do ambiente escolar influencia diretamente na aprendizagem e dar suporte e vazão para entender contextos de saúde mental é muito necessário. Eu também já atuei como gestora. Acho importante que a gestão tem que olhar para o professor e para a professora e entender como eles estão em relação à saúde mental. Já presenciei casos em que uma educadora não se sentia capaz de realizar muitas tarefas durante a pandemia, principalmente as que precisavam do uso da tecnologia. E isso estava impactando diretamente na autoestima dela, até mesmo como ela se enxergava enquanto profissional. Também vi casos graves em que a educadora tinha reflexos físicos mesmo, devido ao estresse. Ela estava em uma situação de burnout muito severo. Enquanto gestora, era importante que eu olhasse para tudo isso. É preciso ter escuta ativa. Além da pedagogia, eu também sou formada em psicologia. Essas duas formações me dão suporte para buscar entender ainda mais o lugar da saúde mental na escola.
Muitos dos projetos onde atuo levam a saúde mental em consideração. Quando atuei na gestão educacional em São Bernardo do Campo, em São Paulo, fiz um grande esforço para olhar com carinho as relações. Sempre achei que as relações que permeiam o processo educativo precisam ser muito bem cuidadas. Um gestor precisa ter os ouvidos atentos. Às vezes tem que chamar individualmente para conversar, para entender se aquele educador ou educadora está indo bem quando se fala em saúde mental, né? Depois de tanto tempo atuando na educação, vivendo muitos projetos de empoderamento, de respeito à autoestima e de incentivo a pensar sobre a própria saúde mental, não tenho como não dizer que o acolhimento é o eixo central na educação. Abordar as habilidades socioemocionais é tarefa para hoje. Dá para fazer isso tudo usando as artes, esportes, tantas possibilidades. Hoje me sinto uma educadora feliz. Eu, Grace Luciana Pereira, de 49 anos, me sinto feliz. E preciso reforçar que a escola é e deve sempre ser um lugar bacana. Nós podemos muito tornar a escola um lugar bacana, com certeza. As notícias que recebemos sobre o clima escolar não são das melhores. O caso da escola em Recife, por exemplo, é apenas um dos que tornam cada vez mais importante mantermos nossos olhos abertos para o assunto saúde mental. O contrário de equidade é inequidade, ou seja, a ausência das condições adequadas e igualitárias para todos e todas. Eu acredito que a inequidade ela acaba afetando diretamente a questão de fatores protetores, como, por exemplo, a gente ter disponibilidade de serviços de saúde, né, para dar um atendimento às pessoas que precisam. A gente tem também uma falha no contato com profissionais da educação, também com psicopedagogos, pedagogos que podem dar suporte também a algumas pessoas que estão em risco. A gente tem um aumento dos fatores de risco, como o aumento de situações de estresse. A gente tem coisas básicas que acabam gerando problemas de saúde mental, como a questão da falta de alimentação, né? Tipo, falhas na alimentação das crianças, coisas básicas como ambientes em que a criança não consegue dormir direito, não consegue estudar e que acabam gerando, né, tipo, maior risco para transtornos mentais. E dentro do contexto escolar, onde fica o debate? Será que as escolas estão se organizando para se abrir a essa temática? E mais, o que se entende por saúde mental? A gente parte de pontos, assim, dentro do conceito até de saúde mental, que ainda são bastante confusos para as pessoas. Vou te dar um exemplo clássico. As pessoas, elas tendem a associar saúde mental ainda como se fosse fraqueza de alguém, como se as pessoas não tivessem força de vontade para melhorar, por exemplo, de um quadro depressivo. Então a gente ainda tem más compreensões a respeito da saúde mental que fazem com que as pessoas muitas vezes não queiram entrar no assunto, não queiram, né, falar sobre isso. Mas a gente já tem bastante gente que começa a associar, por exemplo, saúde mental com o funcionamento do cérebro da gente, o que faz com que a gente consiga compreender a saúde mental de uma forma muito mais neutra, muito mais humana, porque quem tem cérebro pode acabar desenvolvendo, né, um transtorno mental, e daí eu acho que a gente consegue ter uma conversa que funciona melhor. Eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas consigam assumir aspectos que elas não conseguiam assumir antes, obviamente, porque isso acabava sendo associado com, nossa, eu estou apresentando uma crise de ansiedade, isso acontece porque eu não estou me esforçando o suficiente, ou porque eu sou uma pessoa fraca e tal. Hoje em dia, quando uma pessoa compreende, por exemplo, o funcionamento do sistema de alerta do cérebro, né, que parte das amígdalas cerebrais e tal, ela consegue enxergar isso de uma forma mais humana, mais tranquila. Ela consegue entender assim,
Se eu tenho um cérebro, eu posso acabar desenvolvendo em algum momento esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente está percorrendo. Muita gente já está por dentro desse tipo de informação e a gente pode ir para um próximo passo, que é esse passo onde a gente começa a aplicar esses conhecimentos num sentido de beneficiar outros alunos. E uma coisa bem interessante aqui de comentar é o quanto é importante a gente compreender isso na gente, em primeiro lugar, para a gente poder compreender isso nos outros e até oferecer algum tipo de estratégia que possa ajudar. Apesar dos avanços em tratar sobre o tema, falar sobre saúde mental, infelizmente, ainda é um tabu. Não deveria ser, mas é. Eu posso te dizer que a gente ainda tem muita dificuldade de entrar em alguns contextos escolares e falar sobre saúde mental, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente está conseguindo modificar essa percepção da saúde mental dentro das escolas. Então, eu vejo isso se desenvolvendo. Não posso te dizer que a gente está num ponto ótimo, porque a gente aqui, nesse sentido, vê uma inequidade muito grande. A gente vê, né, centros onde a saúde mental já foi tão debatida que a gente vê estratégias já bem complexas sendo implementadas em escolas, mas a gente também vê centros onde isso ainda é muito difícil de se discutir e onde a gente não tem intervenção nenhuma ou intervenções que são muito, vamos dizer assim, intervenções que não têm uma consistência muito forte para a gente poder beneficiar todo mundo. Um movimento que mostra gentileza, mas nem sempre é o ideal, é quando um educador ou educadora busca tratar sobre esse assunto sem ter tido qualquer tipo de formação para isso. É importante falar sobre o assunto sim, mas é preciso tratá-lo com seriedade e responsabilidade. É fundamental que a gente tenha embasamentos científicos para a gente fazer esse tipo de movimento, no sentido de promover saúde mental ou prevenir ou falar de diagnóstico. A gente precisa de um pouco mais de dados para a gente começar a fazer movimentos mais ousados. Eu te diria assim, que existem movimentos que são menos ousados e que já têm um embasamento bem interessante. A gente tem anos de literatura falando que programas de desenvolvimento de competências emocionais, eles tendem a gerar resultados positivos, e quando a gente fala de programas como esse, a gente está falando de promoção de saúde mental. Bom, a partir disso, a gente pode pensar em algumas estratégias de prevenção de transtorno, que seria a gente falar sobre desenvolvimento de hábitos saudáveis, como as pessoas ainda não conseguem entender a importância de dormir direito para ela prevenir um transtorno mental. Elas ainda acreditam que isso é um conselho de tio, quando eu falo no consultório, né? A importância de pegar sol ou a importância de se alimentar direito. As pessoas acreditam que esse é um conselho de tio, mas existe um embasamento científico que faz com que a gente fale isso de uma forma muito consistente. Esse tipo de coisa poderia ser muito bem trabalhado em escola também. Não acredito que a gente vai ter grandes dificuldades, vai ter efeitos colaterais desse tipo de intervenção. Seguindo esse nível de complexidade, o próximo passo seria a gente falar de transtornos. Aqui eu queria lembrar que nas aulas de biologia e de ciências a gente fala sobre doenças, a gente fala sobre transtornos, e eu acho que com uma boa orientação, falar sobre alguns transtornos mentais, principalmente os mais comuns, como a depressão e a ansiedade, eu acho que seria uma medida bastante interessante. As escolas já fazem isso, mas quando a gente começa a falar sobre diagnóstico de transtornos mentais, daí a gente já está deturpando a função da escola, né? Eu acho que gerar informação para que as pessoas, por exemplo, percam um pouco do estigma dos transtornos mentais, consigam entender que uma pessoa que passa por um episódio de depressão, ela está passando por uma disfunção que tem a ver com o funcionamento do cérebro, faz com que ela se sinta um pouco menos envergonhada, por exemplo, de falar sobre isso, faz com que ela se sinta um pouco mais à vontade de buscar um serviço de saúde para se cuidar ou até falar com os pais sobre isso, por exemplo. Então, assim, gerar informação é uma coisa. Gerar um sistema para que a gente faça diagnósticos, esse tipo de coisa, daí a gente já está entrando, né, numa via muito perigosa, e aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado, a gente vai ter que discutir muito qual é esse limite, né, entre gerar informação e gerar essa inferência de que pais ou professores podem fazer diagnósticos, né? Ou seja, cada coisa em seu lugar.
Não é papel da escola, por exemplo, oferecer diagnósticos de saúde mental. A escola pode ajudar estando atenta e aberta à discussão. E como disse o Gustavo, é possível ajudar trabalhando para diminuir estigmas sobre transtornos mentais. Informar também é ajudar, mas com responsabilidade. A gente está vivendo esse momento super interessante onde a gente fala mais de saúde mental e a gente vê pessoas bem intencionadas tentando gerar estratégias, né, para alavancar esse tipo de conhecimento, fazer com que as pessoas, né, falem mais, por exemplo, sobre depressão. Na época, ali em setembro, a gente tem, né, o Setembro Amarelo, então a gente vê intervenções que são bem intencionadas. Mas o que a gente vê, eventualmente, é que algumas intervenções sem embasamento, sem uma orientação técnica, podem gerar consequências ruins. Por exemplo, eu posso te dar vários exemplos. Eu posso te dar um exemplo de pessoas que têm feito rodas de conversa, né, com adolescentes, mas que eventualmente acabam tomando um rumo que é muito complicado para uma pessoa que não tem um treinamento em manejar uma roda de conversa. Vai ser muito complicado para que ela consiga dar conta, por exemplo, de uma adolescente que levanta a mão e fala de uma situação de abuso sexual, por exemplo. É muito complicado, né, que um aluno numa roda de conversa levante a mão e diga: eu já me cortei, por exemplo. O que o professor faz com aquela informação, como é que ele maneja os colegas que podem reagir de formas diversas, né? Então, veja bem, eu acho que aqui a gente tem uma intervenção que é super bem intencionada, mas que pode gerar efeitos colaterais que são difíceis de manejar. Pensando em exemplos, o que é possível fazer dentro da escola para trazer o assunto sem que existam causas danosas? Sabe que esse tipo de intervenção, onde a gente faz uma campanha numa escola para falar sobre como é que o sono se dá para as pessoas, o que é a melatonina? Isso é muito simples da gente explicar, como a glândula, né, pineal produz a melatonina, qual é o movimento que ela faz no corpo da gente, o quanto a gente deveria respeitar um pouquinho esse movimento, o quanto isso poderia me ajudar a dormir melhor na hora certa, né, o quanto algumas medidas de higiene de sono poderiam ajudar bastante a eu dormir direito. Veja, eu estou falando de uma intervenção que é muito pouco provável de gerar efeitos colaterais, mas que pode gerar muitos benefícios para a pessoa. Sabe que em intervenções onde a gente conversa com educadores, a gente fala às vezes da importância de pegar sol, e tu vê na outra semana vários educadores, ao invés de ficarem dentro da sala para discutirem, eles vão fazer uma discussão pegando um pouquinho de sol. E tu vê assim, nossa, o quanto isso pode fazer diferença para a saúde mental das pessoas, seja melhorando aspectos de estresse, seja fazendo com que a pessoa durma melhor. A gente tem um mundo de coisas para explorar, mas, de novo, frisando, eu acho super importante a gente ter um embasamento científico forte aqui para fazer esse movimento durar e ser legal para todo mundo. E se os educadores identificarem possíveis sinais de transtornos, como podem reagir? A gestão pode colaborar neste sentido? A partir do momento que um professor, né, ele tem informações sobre esses sinais que acabam, né, identificando algum tipo de risco, né, para a criança, para o adolescente, a primeira coisa a se fazer é falar com a coordenação da escola. Geralmente, coordenadores são as pessoas que ficam nesse papel de fazer a interface com a família, né? Num primeiro momento, eu acho que o importante é se debater com o professor para ver se esse tipo de leitura que o professor fez tem sentido. E o segundo momento seria a gente fazer um contato com a escola. Nesse sentido, eu gosto sempre de frisar uma coisa importante, que a gente tem um outro tabu aqui no Brasil, né, de que sempre que a escola chama os pais, a tendência é que os pais acreditem que eles vão ser descascados pela escola. A gente tem esse mito de que quando é aquela história assim, de que a culpa é sempre da mãe, né? É um mito que vem há bastante tempo, né? Rondando, né? As escolas. E os pais jogam muito em cima desse mito, assim, de que se a escola entrou em contato comigo é porque eu sou culpado de alguma coisa que não está funcionando bem com o meu filho. Então é sempre super importante a gente trabalhar isso, desfazer esse mito. Os pais são grandes conhecedores do funcionamento dos seus filhos, então quando a escola chama, eu acho super importante frisar isso. A gente está chamando para conhecer melhor
o teu filho, né, para tentar tomar as melhores decisões, para tentar ajudar, né? Eu acho que isso no primeiro momento que se fala com os pais é super importante. Uma outra estratégia que eu acho fundamental é chamar os pais também para fazer comentários positivos sobre os filhos. Isso é uma coisa que a gente acaba, né, na correria, no dia a dia das escolas, a gente acaba fazendo pouco, mas chamar para dizer assim, né, de evolução que a gente vê, esse tipo de coisa. Eu acho que a partir desse contato saudável com os pais, a tendência é as coisas funcionarem bem no sentido de um encaminhamento. Tá? Uma coisa super importante também é que os professores tenham um pouco de informação. Aqui eu estou falando especificamente da coordenação, coordenadores que tenham um pouco mais de informação sobre essa questão dos transtornos mentais podem fazer um encaminhamento mais consistente e gerar mais segurança nos pais a ponto de fazer o encaminhamento o mais rápido possível. Você ouviu O Futuro se Equilibra, o podcast do Porvir sobre equidade na educação. Eu sou a Tatiana Klintz. A edição de som é do Gabriel Reis e a produção é da Gabriela Cunha e da Larissa Werneck, da Podmix. O Juan Oliveira, repórter do Porvir, escreveu este roteiro comigo. Não deixe de seguir e compartilhar esse podcast. Assim, esses assuntos tão importantes podem suscitar novas conversas. Ouça os outros episódios acessando o feed do podcast. Obrigada a Flávia Souza por interpretar a história de Grace Luciana, que gentilmente dividiu conosco um pouco de sua trajetória. Voltamos em breve com um novo episódio. Obrigada pela escuta.